Muito bom dia. A professora está offline, é isso? Já está. Muito bom dia, senhora professora. Como está, professor bem? Tu gostei de vê-la. Bom, Estamos em condições de começar, certo? certo. Pelo meu lado estamos, sim, senhor. Muito bem. Muito bom dia. Vamos começar esta segunda audição de hoje no âmbito do Grupo de Trabalho sobre os projetos de lei relativos à avaliação do ensino superior politécnico. Vamos hoje ouvir a professora doutora Helena Nazaré, que dispensa apresentações e que aceitou amavelmente comparecer a este grupo de trabalho para nos ajudar a refletir sobre esta matéria. Sabemos que a professora Helena Nazaré está numa condição que favorece o facto de estarmos à distância e, portanto, a professora está em segurança e nós também. E ainda mais agradecemos o facto de ter mantido a audição apesar disso e estamos, portanto, para a ouvir. O que lhe pedíamos é que fizesse uma intervenção inicial, enfim, o tempo de partida é 10 minutos, mas também não vamos ser excessivamente rigorosos nessa matéria. Depois teremos aqui intervenções dos grupos parlamentares em termos de questionamento e depois uma intervenção final, mais ou menos da mesma duração. Assim sendo, somos todos ouvidos. Sra. Professora, muito obrigado. Muito obrigada eu e sinto-me muito honrada por estar a ser ouvida no âmbito desta alteração do sistema de ensino superior em Portugal. Cumprimentando-os a todos, pedindo desculpa por estes minhas atrasos em participar e possibilidades, etc. Vamos ver então de que é que estamos a tratar. Nós sabemos que dentro dos próximos anos, se calhar uma década, as questões do ensino superior no mundo inteiro se vão alterar dramaticamente. Nós vamos ter uma população discente completamente modificada. Na Europa, nos Estados Unidos e nos países ditos ricos, a quantidade de nós que vai estar acima dos 50 anos vai ser imensa. Portanto, vamos ter uma alteração demográfica profunda. Onde vamos ter gente nova é na África, principalmente na África. Portanto, em Portugal, na Europa, nós temos que enfrentar este facto. A população discente está a diminuir. Isto requer que as instituições de ensino superior tenham respostas diversificadas. Já não é possível funcionarmos todos no paradigma que funcionávamos na década de 70, ou 80 ou 90. As coisas modificaram-se e vão continuar a modificar-se. Daí que qualquer alteração nas leis enquadradoras é bem-vinda, desde que possa facilitar o desempenho das instituições, fazendo aquilo que elas devem fazer. E então, vejamos as alterações que estão aqui propostas. São um bocadinho desanimadoras, porque aquilo que se está a propor aqui é uma intervenção cirúrgica, modificar ali uma coisinha na lei de bases para permitir às instituições de ensino politécnico otorgarem o grau de doutor e, ao mesmo tempo que se muda a designação. Eu entendo que isto será do interesse de algumas instituições. A minha questão é, será isto do interesse público? E confesso que tenho sérias dúvidas. E tenho sérias dúvidas porque vejo que esta modificação não vai contribuir para uma maior diversidade do sistema. Não vai contribuir para o aprofundamento do sistema binário em Portugal. E o sistema binário, para mim, é uma das características, e a forma como nós o temos desenvolvido em Portugal, que é diferente de outras regiões do globo, é uma característica que nos tem permitido uma afirmação importante a nível internacional. Eu receio que uma
estas alterações que estamos a tentar levar a cabo vão ter impactos negativos na diversidade do sistema e no desempenho das próprias instituições. Eu defendo, talvez por formação profissional, eu venho de Aveiro e portanto, não, entendo o ensino politécnico e o ensino universitário a funcionarem lado a lado como em associação. Os senhores deputados saberão que a Universidade de Aveiro tem escolas de caráter universitário, tem escolas de caráter politécnico e temos unidades de investigação onde se faz investigação e com alunos de todos os sistemas. E este, para mim, será um modelo que é bom, funcionou bem para nós, não digo que possa ser transmitido facilmente a outras instituições, mas penso que é uma experiência interessante que deve ter sido tida em linha de conta, de onde que uma modificação permita que a diversidade que nós temos conseguido manter no sistema venha a ser posta em causa é necessariamente pouco benéfica. Quanto às designações das instituições, bom, acho que isso é um exercício um bocadinho fútil, é de futilidade. Eu percebo que se calhar os nossos institutos politécnicos queriam ser universidades de ciências aplicadas, o que é muito vulgar no resto da Europa. Até os alemães, que são mais conservadores que todo o resto da Europa, têm as suas universidades de ciências aplicadas. E, portanto, se a questão é essa, é uma questão de nos olharmos ao espelho e vermos por cima aquele nome, bom, não sei se isso vai contra a visibilidade do sistema, mas parece-me um bocadinho fútil. Eu peço desculpa do uso dessa expressão, mas é aquilo que me parece. É possível que sejam universidades de ciências aplicadas. Já me parece errado que sejam universidades politécnicas, porque essa designação depois, essa sim, transmite-se também para o exterior e essa sim causa muitas dificuldades na leitura do sistema. E eu ficava-me por aqui agradecendo a vossa atenção e estou disponível para as questões necessárias. Muito obrigado, professora Helena Nazaré. Nós agora íamos dar a oportunidade aos grupos parlamentares presentes hoje a colocassem as suas questões para depois nos permitir ouvir a sua resposta às questões que sejam suscitadas, por favor. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, pelo Grupo Parlamentar do PS, por favor. Obrigado, Sr. Coordenador. Srs. Deputados, Sra. Professora Helena Nazaré, eu gostava de começar por agradecer o contributo que nos trouxe e também a disponibilidade para discutir connosco esta matéria e também de podermos beneficiar daquela que é a sua experiência, tanto a nível nacional como internacional, e, se me permite, também agradecer a clareza e assertividade da sua intervenção. E, de facto, introduziu aqui, neste debate, uma dinâmica que tinha sido até aqui pouco explorada e que, de facto, nos comporta para a dimensão demográfica e do próprio envelhecimento da população do nosso país. E, de facto, apontou para a necessidade de podermos agir preventivamente sobre estas matérias e apontou e apontou, de facto, como problemática este grau de intervenção, ou pelo menos as intervenções definidas como cirúrgicas. Eu cito algumas das caracterizações que fez das propostas, caracterizou as propostas como desanimadoras, questionou também se seriam necessariamente do interesse público e, por exemplo, quanto às designações também foi muito assertiva e caracterizou como um exercício fútil e depois também sustentou estas matérias. E a questão que gostávamos de colocar na perspectiva do legislador tem que ver precisamente com estas dificuldades com que nos confrontamos, mas também com a necessidade de podermos perspectivar elementos de intervenção que ajudem a corrigir as eventuais
dificuldades que o sistema encontra, as suas ineficiências. E há 3 questões que eu gostava de lhe colocar. Nós tivemos, agora ainda mesmo na intervenção anterior, que também com peritos, sobre outra dinâmica, questões que foram levantadas sobre a profusão do número de programas doutorais. Falamos atualmente de cerca de 600 programas doutorais em Portugal. Obviamente que há um conjunto de dificuldades associadas à regulação do setor e dos sistemas, e por isso as questões que eu gostava de colocar é, precisamente, como podemos dar resposta a uma maior racionalização do sistema, nomeadamente quanto à profusão de doutoramentos, isto obviamente tendo em conta também a melhoria da qualidade da formação que ministramos. Uma segunda que tem que ver precisamente com esta preocupação partilhada de como podermos aprofundar a diversidade do sistema, e uma terceira questão que tem sido levantada também tem que ver com a vantagem ou desvantagem da existência de escolas doutorais, ou se de facto é apenas uma forma de organização interna de cada instituição que, em termos de leitura do sistema, não comporta necessariamente ganhos acrescidos. E por isso, creio que estas questões, embora sendo muito sintéticas, abrem um grande espaço de discussão e por isso, se nos pudesse também ajudar com estas matérias, íamos muito gratos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Deputado António Topa Gomes, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e começava por cumprimentar a Sra. Professora Nazaré e com um cumprimento particular que era diretora do Departamento de Física no tempo que eu colaborava com a Universidade de Aveiro, portanto, quase minha diretora. Agradecer em primeiro lugar a forma assertiva como respondeu às questões, que acho que também é fruto da possibilidade de independência que a sua posição neste momento lhe permite, e isso naturalmente nesta discussão é uma grande vantagem. Eu focar-me-ia em 2 ou 3 aspectos um bocadinho mais abrangentes, já que a resposta às questões foi de facto muito assertiva. Uma questão que colocou teve a ver com o museu adotado na Universidade de Aveiro, que tem, de facto, escolas politécnicas e escolas universitárias, digamos assim, dentro da própria universidade. E, de alguma forma, criou ali um espírito de colaboração que parece não é tão fácil entre escolas que têm direções totalmente distintas, estão localizadas no território em sítios diferentes. E eu pedi-lhe uma reflexão adicional sobre isto, ou seja, se este modelo seria, sendo tão benéfico como é a sua leitura, podia ser um modelo que de alguma forma pudesse ser emulado com escolas que estão em sítios do território diferentes, promovendo a colaboração. Se o caminho é, como dizia a Sra. Professora, as escolas que de facto querem ser mais universidades mudarem aquilo que era a sua designação inicial, se podia ter uma reflexão adicional sobre isto. Um segundo aspecto, acabamos de ouvir peritos de um estudo e prende-se com a questão de... Nós estamos a falar de escolas politécnicas e os doutoramentos mais ligados à área técnica e ao mundo empresarial, além da questão da proliferação do número de doutoramentos, de graus de doutoramento. Isto agrava-se ainda um bocadinho pelo facto destes graus serem maioritariamente em áreas que, digamos, com algum cuidado no que dizemos, mas não são as áreas que aparentemente respondem a esta necessidade técnica de reindustrialização da Europa, de novas tecnologias que o país tanto precisa. E, portanto, a reflexão que lhe pedia adicional, já nos deu a sua opinião sobre este caminho, mas se a acontecer este caminho, que é a discussão que estamos a ter, se isto pode ou não agravar ainda a situação. Uma terceira e última pergunta prende-se com isto. A Sra. Professora também já falou várias vezes da questão do subfinanciamento do ensino superior e do problema que isso constitui para o sistema de ensino superior nacional e em que medida estas mudanças a acontecerem teriam alguma implicação, positiva ou negativa, sobre esta questão do financiamento do ensino superior. E terminava por aqui. Muito obrigado, Sra. Professora. Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Por favor, Sr. Deputado. Saudar o deputado coordenador do Grupo de Trabalho, os demais deputados, as pessoas presentes na Comissão e uma saudação especial à professora doutora Helena Nazaré,
que foi muito incisiva nas respostas. A essência da mensagem é muito clara, defende a maior diversidade do sistema, um sistema binário, e diz claramente que colocar em causa essa diversidade é pouco benéfico. Portanto, isso foi muito claro, mas nós estamos aqui a falar de ideais tipo, mas depois há a realidade que se vai transformar. Portanto, vão acontecer transformações porque a realidade nunca está em estado de repouso. Eu vou colocar questões muito breves. Uma primeira é sobre o papel do Estado. Se a senhora professora acha que o Estado deve impor ou ser mais incisivo na indicação de um caminho, um sentido mais plural, isto é, mais vincadamente binário, ou um sentido mais de unificação, isto é, de fusão de sistemas. Portanto, a questão é sobre o papel do Estado, como é que o Estado deve atuar neste processo. Ou então o Estado ter uma visão, digamos assim, mais liberal, mais respeitador da autonomia das universidades e deixá-las construírem o seu próprio caminho. Essa é uma pergunta. Uma segunda pergunta, segunda e última, tem a ver com a referência que a senhora professora fez ao facto deste processo ser cirúrgico. Mas há aqui um aspecto para ultrapassar esta dimensão cirúrgica que tem a ver com o papel das próprias universidades e politécnicos neste processo. Isto é, nós focamos muito a definição do sistema em aspectos legais, administrativos e tendemos a afastar da questão epistemológica, do conhecimento propriamente dito. Eu gostava de saber, na sua opinião, se nós podemos ter um modelo epistemológico para os politécnicos diferente do modelo epistemológico para as universidades. É que me parece que este momento é um momento fundamental para uma discussão profunda sobre o que é o conhecimento, de modo a encontrar um confronto ou sinergias ou discussões entre uma tradição de saber universitário que tem um pendor mais teórico, mais abstrato, e uma tradição introduzida pelos politécnicos que é mais empírica, que é mais prática, que é mais virada para questões concretas. Acontece que o conhecimento é um compromisso entre uma coisa e outra. E eu não sei se é possível, a nível epistemológico, nós separarmos o politécnico da universidade. Não sei se é possível, é uma questão que coloco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim as intervenções do lado dos parlamentares que estão presentes na reunião de hoje. Passava agora a palavra à Sra. Professora Helena Nazaré para, se puder, responder às questões que foram colocadas e acrescentar aqui o que entenda por bem. Por favor. Muito obrigada, senhores deputados, pelas vossas questões, que são todas pertinentes e curiais. Começo por lamentar ter sido muito assertiva e muito, não disseram agressiva, mas quase que se subentende. E eu realmente sou uma pessoa de paz, talvez tenha este vício que já é da idade de dizer aquilo que penso muito diretamente. Portanto, vamos rebobinar tudo isto. E estamos aqui perante uma situação em que Portugal precisa de dar respostas que sejam diversas. Temos o mesmo tipo de resposta para perguntas muito diferentes, normalmente não dá bom resultado. Nós vemos, o estudo das colegas que me antecederam mostra bem isso, que temos em Portugal um número excessivo de doutoramentos. Doutoramentos esses que estão concentrados na faixa litoral. Muito embora também haja doutoramentos no interior. Ora, isto não tem tanto que ver com a lei de bases do sistema educativo ou tanto que ver com o RGES. Isto tem que ver com a distribuição económica e demográfica e social do nosso país. Eu digo muitas vezes que a nossa sorte é estarmos agarrados à Espanha, senão já tínhamos caído ao mar. Agora, estarmos a misturar questões que são de origem social e demográfica e que têm origem em séculos, com
o assunto que nos traz aqui, que é a mudança da designação das instituições do ensino superior e a capacidade que elas possam ter ou não ter de otorgar o grau de doutor, parece-me mal. Eu também acho que o número de doutoramentos é excessivo. Até porque um doutoramento é, de um modo geral, uma ação extraordinariamente cara. Cara, custa dinheiro ao Estado, custa dinheiro a todos nós. E, portanto, se esses doutoramentos se pudessem fazer em agregação, bem seria para todos. Eu defendo escolas doutorais que envolvam mais do que um parceiro. Percebo que se estamos a falar de uma grande universidade, a Universidade de Lisboa, talvez que a Universidade de Lisboa não tenha grande... talvez... não é bem interesse, mas a Universidade de Lisboa talvez não pense todos os dias de que tem necessidade de participar numa escola doutoral com uma outra universidade qualquer, ou com o ISCTE, ou seja o que for. Mas, na realidade, era bom para o país que houvesse redes, que as escolas doutorais fossem constituídas por associações entre diferentes instituições capazes de otorgar o grau de doutor. E, nesse caso, é óbvio que os institutos politécnicos podiam fazer parte dessa rede. Porque o tipo de investigação que é conduzida nos institutos politécnicos tem a grande vantagem de um modo geral, estar muito mais perto da realidade empresarial, da realidade dinâmica, do que das universidades. Não estou a dizer que as universidades não o fazem, fazem-no, e fazem-no até em colaboração com a indústria, portanto, haver doutoramentos que são dados pela universidade, mas que o projeto é decidido pela indústria e muitas vezes esse doutoramento realiza-se no próprio ambiente industrial ou empresarial, mas de facto, voltando àquilo que eu estava a dizer, eu acho que a ideia de haver uma associação de instituições para otorgar o grau de doutor era benéfico a todos os títulos. Quando eu, se calhar agora já estou misturada, porque eu já tomei a nota das perguntas, mas eu peço muita desculpa aos senhores deputados, eu posso respondê-las todas a seguir sem individualizar que veio do deputado do PS ou do deputado do PSD. Talvez eu possa fazer isso, não se importa. Com certeza, Sra. Professora. Muito obrigada. Portanto, há aqui a página está exposta aqui a questão da autonomia versus capacidade do Estado de dizer, de intervir. E eu, se me perdoa, o senhor deputado que me pôs essa questão, se me perdoa o atrevimento, eu acho que há aqui há uma mistura. É que uma coisa é a autonomia das escolas, que não deve ser posta em causa, e outra coisa é o poder do Estado. As universidades, os politécnicos, seja o que for, não são repúblicas independentes. São instituições públicas. E as que são privadas têm também que se submeter ao enquadramento do Estado. Isto não quer dizer que, em termos do seu desenvolvimento interno, não possam e devam ser totalmente autónomas as instituições. Ou seja, uma determinada universidade pode optar por se associar mais de perto com instituições da sua comunidade, sem para isso ter que pedir autorização ao Estado. Da mesma maneira, os institutos politécnicos podem, se assim o entenderem, associarem-se uns entre os outros ou com as próprias universidades para trabalharem em conjunto sem terem que pedir autorização ao Estado. Portanto, uma coisa é a autonomia, outra coisa é o poder de regulação. E o poder de regulação do ensino superior público é público. É de todos nós. Não o devemos ceder, ao mesmo tempo que a autonomia das instituições é dessas instituições e é bom que elas não cedam, porque é também uma dos pilares da nossa capacidade democrática. São as instituições de ensino superior que podem ajudar a contribuir para o debate público.
para o entendimento público da ciência que agora tanto faz falta. Eu peço desculpas, estou-me a desviar do assunto. Impacto no financiamento. É óbvio que o ensino superior em Portugal está subfinanciado e já há alguns anos, algumas décadas, está subfinanciado. Bom seria que isso pudesse vir a ser minorado, esse financiamento público. Se estamos agora a passar politécnicos à universidade, dando-lhes a hipótese de, portanto, outorgarem o grau de doutor, o que é que isto vai ter como consequência? Pode ter como consequência haver doutoramentos de menor qualidade, simplesmente porque não têm dinheiro. E a agência, tudo isto na hipótese de que estas alterações se concretizam, todo o sistema em que assenta o ensino superior vai ter que prestar muita atenção. Em particular, a agência de acreditação. A agência de avaliação vai ter que tomar muito cuidado a esse respeito. Peço desculpa. Respondi às vossas questões, espero que sim. Sim, senhor. Professora Helena Nazaré, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo e por ter disponibilizado o seu conhecimento para contribuir para os nossos trabalhos. Penso que todos nós partilhamos esse agradecimento. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom dia.